Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade, tá bom? A gente está analisando aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, mais conhecida como, né, CF88 ou Constituição Cidadã também. Quando você for pesquisar em doutrina de livros aí de direito, você vai encontrar bastante. A gente já analisou o preâmbulo, tá? Aqui é o site do Planalto, tá? Tem o do Planalto, também tem outros sites. Eu gosto do Planalto, acho bem interessante, planalto.gov.br, que você já vem com uma parte de jurisprudência também, e você consegue analisar bem profundo. Para quem quiser, quem não quiser, tem outros sites também, mas esse é muito importante, muito interessante, que eu gosto particularmente. A gente já viu o preâmbulo, a gente vai ver agora o título primeiro dos princípios fundamentais. Por que princípios fundamentais? É o fundamento, né? A visão, quando eles foram fazer essa Constituição, ela tem um fundamento, os princípios fundamentais, que todo cidadão deveria ter direito, né? Vamos dar uma analisadinha aqui, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, aí parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, para você entender, para ficar mais fácil, né? Agora que a gente já viu a parte aí complicada, vamos simplificar isso daqui. Aqui, quando ele fala aqui, ó, a República Federativa do Brasil, que você sabe que é o Brasil, ela é formada pela união indissolúvel. O que é essa união indissolúvel? Todos os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, todos os estados, cada um deles é um estado. Essa união indissolúvel é a união de todos os estados em um só, em uma nação. Quando você fala estado, o estado que a Constituição trabalha, ele trabalha com o estado brasileiro, não só com o estado ali, o estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ele trabalha com o estado Brasil. Então é como se todo o Brasil fosse um grande estado. Por isso que fala, o estado é o grande Leviatã, porque ele trabalha com essa questão macro. E o pessoal confunde um pouco. E por que ele não pode ser indissolúvel? Porque o São Paulo, por exemplo, ela não está separada do Brasil, ela não é independente, ela não é uma república à parte, ela faz parte da República do Brasil. Apesar de ela ter uma autonomia ali no seu estado, ela precisa respeitar a Constituição, né, que serve para todo o país. Já teve uma questão, se você analisar a questão histórica, de alguma guerra que teve, porque São Paulo queria se separar, porque era a economia, girava a economia do país, mas aí depois eles voltaram novamente. Aí quando se fez a Constituição, então não tem como você separar os estados, né? Tem como agora Rio de Janeiro fala, não, agora a gente vai se separar do Brasil, a gente vai fazer um estado à parte aqui. Não tem como, a Constituição não prevê, tá bom? A questão aqui da soberania. Então o país é soberano, né? Dentro do território nacional, claro, dentro do território nacional, o Brasil ele é soberano, ele toma as decisões, tem alguns acordos de extradição, enfim, alguns acordos também de direitos humanos, né? Que eles entram aqui com coro de emenda constitucional, tem a equiparação com a Constituição, mas aí precisa daquela votação no Senado, aí é uma coisa um pouco mais complicada de fazer. Mas dentro do país ele é soberano. Fora do país é um pouco mais complicado, que tem as leis das outras nações, e na embaixada também, dentro da embaixada do Brasil, nas outras nações também ela tem a soberania dentro da embaixada também. Nós temos algumas questões complicadas agora, né, que algum país está fechando a embaixada do outro, mas isso é raro de acontecer, e são outras questões aí que a gente não vai entrar a profundo, tá bom? A cidadania, que é o inciso 2, para você entender, para não ficar muito difícil, ó, quando eu falo artigo, é esse artigo primeiro aqui, ó, artigo é o princípio ali. Os incisos são esses números em algarismos romanos, ó, isso aqui é um inciso. Tem os parágrafos, que depois é um pouco mais simples, que é bom que você já vai entendendo mais ou menos, né? A cidadania, né? Você tem direito de ser um cidadão, ser uma cidadã, e tem o direito de ser brasileiro. Se você nasceu no Brasil, você é um cidadão brasileiro. Então você está debaixo de todos os direitos e de todos os deveres dos cidadãos brasileiros. A dignidade da pessoa humana, esse é importante. Esse da dignidade da pessoa humana é um princípio muito importante, né? Que a Constituição ela preza pela essa dignidade da pessoa. Se você tiver que ir contra uma norma positivista da norma jurídica para defender o direito natural da pessoa, né? Que um deles é a dignidade da pessoa humana, que ela precisa de uma dignidade, então você vai fazer. Pode ser anular um contrato baseado nesse princípio também, né? Que subentende que aquele contrato é abusivo e ele fere esse princípio da dignidade da pessoa humana.
seja ela está ferindo aí uma questão intelectual, da pessoa não compreender aquele contrato e outro, né, terceiro, acabar se aproveitando disso, ou de questão física também, contratos de trabalho, tem toda essa parte que a gente vai entrar. Os valores sociais e do trabalho e da livre iniciativa. Bom, você pode trabalhar, não tem problema nenhum, né? Você é livre para trabalhar, tem os valores sociais, né? As causas sociais, enfim. E a livre iniciativa. Você é livre para fazer uma iniciativa, claro, que seja lícita dentro da lei, né? Que não seja ilícita e que atenda aí os órgãos de classe, OAB, né? CRC, CREA, alguns órgãos aí, né? Órgão de medicina, que agora me fugiu o nome, mas alguns desses órgãos específicos, ou outros, né, empreendedorismo, enfim, mas tem que ser lícito, não pode esquecer. O pluralismo político, esse é interessante também, é uma questão até muito polêmica, mas vários partidos políticos existem no Brasil e isso é garantido pela Constituição. O parágrafo único é um parágrafo interessante. Todo poder emana do povo. Por que emana do povo? Porque o povo ele vota, certo? Nós vamos entrar na questão aqui se é bom ou se não é, quem está e quem não está, na direção da nação, mas a população ela tem o poder de votar, né, nas eleições gerais, aí, municipais, estaduais e federal, e ela vai escolher os seus representantes. Se depois esses representantes vão ser bons ou não, né, aí já é outra coisa, mas você tem todo o direito de escolher uma pessoa que seja mais enquadrada à sua visão, né, filosófica, enfim, ideológica, religiosa, enfim, ou afinidades, né? E você vai analisar se aquela pessoa ela detém as organizações específicas, não só mentais, claro, mas de propostas que te agradem, né? Provavelmente você vai analisar aí a vida dessa pessoa. É um pouco complicado, porque o brasileiro não tem um costume muito de fazer isso, mas boa coisa é. Então você já conseguiu entender aqui algumas coisas, você já sabe que os representantes eleitos, quando fala o político, os representantes na nação, é que fala dos políticos, que realmente eles foram colocados ali pelos cidadãos. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, mas a democracia é assim, a maioria vence e a minoria depois, vamos na próxima colocar um novo representante, né, que vai trazer novas mudanças, novos projetos, e assim a gente vai trabalhando. Bom, até aqui foi isso, depois a gente vai entrar no artigo 2º e assim sucessivamente. Aqui você já conseguiu aprender mais uma aulinha aí que é muito excelente, né? Acredito que tenha ajudado para alguém, algum estudante que está começando, alguém que tem a vontade, mas infelizmente ainda não teve condições financeiras de começar a faculdade. E é gratificante para a gente aqui. Se ajudar uma pessoa já está ótimo o nosso trabalho, tá bom? Então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que disponibilizou o tempo para ver esses 5 minutinhos aqui, que é isso, a única coisa que não vai voltar na vida de vocês é o tempo em aprender um conteúdo, tá bom? Então agradeço aí quem estiver pelo Instagram e pelo YouTube também. Tchau!